Vamos orar. Eu vou me soltando aos poucos, porque você sabe que a responsabilidade aqui é grande, aleluia. Amém. Coloque a mão no ombro desse irmão, dessa irmã que está do seu lado, por favor. Graças a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Pai Celeste, nós te louvamos. Te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos aqui num ambiente tão especial, onde a Tua palavra tem sido liberada e tem incendiado os nossos corações. Cremos que nessa manhã não será diferente. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou, nos separou para esse tempo, para uma grande obra, e nós queremos continuar correspondendo com o Senhor, com o Teu chamado e com o Seu propósito para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos que a Tua palavra nessa manhã seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, que possamos ser edificados, alimentados, instruídos, renovados, encorajados, fortalecidos através da sua palavra. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, remova as escamas dos nossos olhos, desvenda os nossos olhos nessa manhã e venha nos alargar, nos esticar em revelação da sua palavra. Estamos aqui nessa manhã como teu povo, teus filhos, tua igreja, somos o teu corpo, a sua família, a sua noiva, somos o seu exército, somos rebanho do seu pastoreio. E nessa manhã, nós queremos mais uma vez nos assentar aos teus pés e nos alimentar de ti e nos alimentar do pão que sai da tua boca. Em nome de Jesus, diga amém. Dê um abraço então no seu irmão, na sua irmã mais uma vez e se assente no seu lugar. Amém. Alguns pastores me perguntam assim, qual que é o critério que você usa para escolher o que você vai pregar ou ministrar? A Bíblia é um livro tão grande, são tantos assuntos, tantos temas. Qual que é o critério que você usa para estabelecer aquilo que você vai ministrar a cada domingo? Eu digo que eu prego sobre certos assuntos simplesmente porque a Bíblia fala sobre eles. Então eu preciso falar e tocar naquilo também. Há temas que nós temos que falar constantemente na vida da igreja, que nunca podemos parar de falar, como eu disse, às vezes as mesmas coisas. Às vezes eu percebo alguma dúvida no meio da igreja, então eu quero ensinar ou pregar sobre aquilo, para que as dúvidas sejam então removidas, para que haja um esclarecimento a respeito de um determinado assunto. Eu gosto muito de pegar livros da Bíblia também, ensiná-los de forma expositiva, no culto mesmo de celebração, domingo após domingo, sem ter a preocupação com o tempo, ensinando e ministrando em cada capítulo. Dessa forma você gera esse amor pela palavra no coração do rebanho, e principalmente você ensina todo o conselho de Deus. Se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios para ministrar para a sua igreja, dificilmente um pastor acordaria no domingo pensando, hoje eu vou ensinar sobre comidas sacrificadas a ídolos. Dificilmente você escolheria esse assunto ou esse tema. Mas quando você se propõe a estudar com a igreja um livro, não tem como você pular um determinado capítulo ou um assunto, porque ele é difícil de ser abordado, ministrado. Na verdade, dessa forma você ensina todo o conselho de Deus. Mas na maioria das vezes, o que eu faço na realidade é um diagnóstico. Muitos pastores perguntam o que fazer para a igreja crescer. Mas na realidade essa não é a pergunta certa. A pergunta certa seria o que está impedindo o crescimento da igreja. Porque uma vez que a igreja é saudável, naturalmente ela vai crescer e se desenvolver.
Então, o nosso papel como dispenseiros é perceber qual é a necessidade do rebanho, quais são possíveis doenças que possam existir na vida da igreja, no meio do rebanho, que estão, de uma certa forma, impedindo o seu crescimento. Porque uma vez que você percebe aquela doença, e você prega sobre isso, ensina sobre isso, e os irmãos passam a ter a revelação, a luz, a respeito daquela verdade espiritual, naturalmente os irmãos irão experimentar transformação, mudança de vida. Amém, meus irmãos? Porque além de ter um conhecimento natural ou intelectual da palavra, o que é muito importante, mais importante é termos essa palavra revelada no nosso espírito e vivificada no nosso coração, incendiando o nosso coração. Posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, revelação da palavra é tudo que nós precisamos. E na medida que o rebanho passa a ter revelação a respeito daquilo, eles começam a entrar na experiência, e aquilo se torna parte da vida deles. Então, muito do que pregamos ou ensinamos deve ser em função daquilo que nós percebemos como necessidade da igreja local, para que seja então um rebanho saudável. Isso que eu amo também, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, porque nas suas cartas ele sempre apresentava uma dieta equilibrada. É interessante isso. Por que a vida da igreja deve ser realmente fundamentada na pregação, no ensino da palavra? Porque toda mudança começa na mente. Eu tenho dado treinamento para muitos líderes e pastores a respeito do discipulado, da prática das células e da transição das igrejas para o estabelecimento dos pequenos grupos. E como eu disse, os pastores sempre querem saber qual é o material, qual que é a estratégia, qual que é a ferramenta, mas para que uma transição, por exemplo, seja feita de forma bem-sucedida, é muito importante que ele invista na mudança de mentalidade, na quebra de paradigmas. Porque mais importante do que a estrutura, ou a metodologia, ou a estratégia, ou as ferramentas, são os valores. Os valores que estão por detrás de tudo aquilo que nós fazemos, mas que trazem base e sustentação para a obra que nós estamos edificando. E a respeito desses valores que os irmãos precisam ter luz, revelação, para que haja uma mudança de mente, de comportamento. Há um ditado antigo que diz: semeia o pensamento, colha um ato. Semeia um ato, colha um hábito. Semeia um hábito e você colherá um caráter. Semeia um caráter e você colherá um destino. Se você fizer o caminho inverso, então você percebe que o destino é resultado do caráter, que é resultado de hábitos, que é resultado de um ato que nasceu em um pensamento. Então toda mudança começa na mente. É por isso que não há teologia neutra. Tudo aquilo que cremos vai produzir um tipo de prática, de comportamento. Aquilo que nós pregamos no púlpito resulta num tipo de crente, num tipo de igreja lá na ponta, porque não há neutralidade. Se você crer de forma errada, você vai agir de maneira errada. Mas por outro lado, se você crer de forma certa, de forma bíblica, naturalmente você vai agir também de acordo com o padrão da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E como eu estava dizendo, Paulo, ele apresentava então essa dieta, como eu digo, equilibrada. Se você perceber, em todas as suas cartas, Paulo sempre dividia suas epístolas em duas partes, que nós chamamos de querigma e didaquê. Diga comigo, querigma e didaquê. Mais forte, diga comigo, por favor, querigma e didaquê. Paulo sempre inicia as cartas apresentando o querigma, a proclamação do evangelho. Paulo então expõe a revelação do evangelho, a revelação da obra da cruz, da redenção. Ele sempre inicia as suas cartas proclamando então o evangelho de Cristo. E por outro lado, ele também ensina o didaquê,
equilibrando então o seu ensino e a sua pregação. E o que seria o didaquê? É como deve ser a conduta do crente. Como devemos viver o Evangelho no nosso dia a dia. Como que devemos pegar essas verdades espirituais e colocá-las em prática na nossa vida diária. Querigma e didaquê. É por isso que essa é uma das razões que eu amo o livro de Efésios, que é considerado como a coroa da teologia paulina. O livro de Efésios é considerado o livro mais elevado do Novo Testamento, porque em todas as demais cartas que Paulo escreve, ele sempre parte da redenção, explicando o caminho da salvação, do homem que está caído, que está debaixo de condenação, que precisa ter revelação de Cristo, que precisa ser alcançado pela graça de Deus, e esse homem então é resgatado, redimido, e Deus então compartilha com ele a sua vida, a sua natureza, e por aí vai. Paulo nas suas epístolas, na maioria delas, sempre inicia dessa forma, mas em Efésios é diferente, porque no livro de Efésios, Paulo ele parte do ponto de vista do homem que já está sentado com Cristo nos lugares celestiais, amém, meus irmãos? Esse homem que está em Cristo. Mas há muitas formas de nós estudarmos o livro de Efésios e dividi-lo. Uma forma bem simples e bem prática é nós dividirmos o livro de Efésios em 3 partes. Quantas partes? 3. Com 3 palavras, 3 verbos na verdade, que é tão simples de você guardar e de você memorizar. Primeiro capítulo de Efésios até o capítulo 3 é a primeira parte. E a palavra-chave seria senta. Diga comigo, senta. O capítulo 4, o capítulo 5 de Efésios é a segunda parte, que tem uma segunda palavra-chave, que é a palavra anda. Diga comigo, por favor, anda. E a terceira e última parte do livro de Efésios tem uma terceira palavra-chave, que é a palavra permanece. Então diga comigo, senta, anda e permanece. Mais forte, vamos lá, diga senta, anda e permanece. Agora com vontade, vamos dizer, diga senta, anda e permanece. Primeira parte, o capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, se puder projetar para mim, por gentileza, Efésios capítulo 1, verso 20, a primeira parte, a palavra-chave é a palavra senta. Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, no verso 20, ele diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo diz que Cristo agora está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Possam ouvir um amém por isso? Mas quantos aqui estão em Cristo? Se você está em Cristo, Efésios capítulo 2, no verso 6, Paulo diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele. Mas quando Cristo ressuscitou, nós recebemos uma nova vida. E quando Cristo foi assunto aos céus, como diz a Bíblia, você também se sentou à direita de Deus Pai, junto com Cristo nos lugares celestiais. Quantos estão em Cristo aqui? Então Paulo diz que você está sentado. Então a vida cristã começa com essa palavra. Qual que é a palavra? Senta. Mais uma vez, mais forte, diga comigo, senta. Meus irmãos, a vida cristã não começa com a palavra faça. A vida cristã começa com a palavra senta. Porque tudo aquilo que nós vivemos hoje e desfrutamos hoje na vida cristã é em função da obra que Cristo já fez na cruz. Porque na cruz Cristo disse: está consumado. Eu diria que essa é a expressão mais importante que Jesus então falou. Por quê? Se você olhar para os evangelhos, Jesus cura enfermos, expulsa demônios, purifica leprosos, ressuscita mortos. Jesus, ele opera sinais, maravilhas, mas na cruz foi o lugar onde o diabo foi vencido. Porque na cruz foi aonde Jesus disse: está
consumado. Ou seja, se Jesus tivesse feito tudo aquilo que ele fez anteriormente, mas se na cruz ele não tivesse dito: está consumado, está acabado, vim para fazer e fiz, vim para cumprir o propósito e cumpri, porque ele disse: está consumado, aquilo que ele fez anteriormente não perdeu o sentido. Portanto, a obra de Cristo na cruz é uma obra completa. A obra de Cristo na cruz é uma obra suficiente. Alguém pode dar um aleluia? Porque Cristo disse na cruz: está consumado. E Paulo está nos exortando hoje que nós começamos a vida cristã a partir de uma palavra. Qual que é a palavra? Senta. A questão é: você consegue identificar ou perceber irmãos que ainda possuem uma mentalidade da antiga aliança, quando eles não entendem que a obra de Cristo na cruz já está consumada? Quando eles não entendem que a obra de Cristo na cruz já foi concluída e que é uma obra suficiente? Qual é o diagnóstico daqueles que ainda vivem com a mentalidade na lei? É porque eles estão vivendo no esforço. Eles estão tentando um dia, quem sabe, eles serão fiéis, para que um dia eles sejam considerados justos diante de Deus. Mas qual que é o ensino do Novo Testamento? Quando Cristo morreu, Ele pegou o seu pecado e colocou sobre Ele, e pegou a justiça dEle e colocou sobre nós. Eu acho que os irmãos não ouviram o que eu disse, vou te dar mais uma oportunidade. Quando Cristo morreu, Ele pegou o nosso pecado e colocou sobre Ele, e pegou a justiça dEle e colocou sobre nós. Essa é a grande troca do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, quem é aquele? Cristo Jesus, se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sei que você pensa que talvez isso é ensino para novo convertido, mas acredite em mim, há verdades espirituais que você nunca deveria parar de ouvir, porque é saúde para você, é proteção para você. Vou dizer mais uma vez: você está em Cristo, essa é a sua posição, e a justiça de Cristo foi colocada sobre você. Por quê? Porque nós fomos enxertados em Cristo. Só existe um que é justo apenas, é Cristo. Mas você foi colocado nele, inserido nele, enxertado nele. Portanto, a justiça de Cristo também foi colocada sobre você, de tal maneira que hoje você foi feito justiça de Deus. Se apresente para quem está do seu lado, por favor. Muito prazer, eu sou justiça de Deus. Quando o diabo olha para você, ele diz: aí está vindo a justiça de Deus ambulante, aleluia. Diga: eu sou justo. Então você não começa a vida cristã tentando ser aquilo que você já é. Você apenas deve viver de acordo com aquilo que Deus diz que você já é. Então não é um faça, mas é a palavra senta. Porque você começa da onde Cristo terminou a sua obra. Isso não traz paz para o seu coração? Você não tem que produzir. Você não tem que conquistar, você tem que apenas desfrutar daquilo que Cristo já fez na obra da cruz. Então senta, filho, porque a vida cristã começa com essa palavra, senta, porque começa no descanso. Você percebe, por exemplo, no livro de Gênesis, primeiro livro dos princípios. Por quê? Deus cria todas as coisas em 6 dias, no 7º dia, diz a Bíblia que Deus, o que Ele fez? Descansou. Mas é interessante, porque nós percebemos algumas pistas aí nesse texto. Deus cria tudo em 6 dias, no 6º dia Ele cria o homem, no 7º dia, diz a Bíblia que Deus descansou, porque deu tanto trabalho criar todas as coisas que Deus ficou cansado, esgotado fisicamente. É isso que acontece? Não. Descanso na Bíblia não tem a ver com o cansaço físico, com o desgaste físico, mas com o deleite, com o desfrute, com o prazer. Deus cria tudo para depois desfrutar daquilo que Ele fez, para depois desfrutar daquilo que Ele criou. E Deus cria Adão no 6º dia, portanto, qual que é o primeiro dia para Adão? O 7º. Agora, Deus cria Adão e coloca Adão numa linha de produção. Foi isso que Ele fez? Não.
dizendo: Adão, preciso de um operário, trabalhe para mim. Deus então pega Adão e coloca Adão, dizendo: eu preciso de um lavrador, um agricultor, trabalhe para mim. Foi isso que Deus fez? Também não. Deus pega o homem e coloca o homem num jardim que tem um nome sugestivo, Jardim do Éden, um lugar de delícias, de desfrute, de prazer. Deus cria todas as coisas e cria o homem para depois desfrutar daquilo que Ele fez. Deus cria o homem para o seu deleite, para o seu desfrute, para o seu prazer. Agora imagine Adão acordando então no 7º dia, dizendo para Deus: estou animado, o que é que nós temos para fazer hoje, qual que é o trabalho, qual que é a obra? E Deus vira para Adão e fala: não te contaram, filho, hoje é feriado. Eu acho que é por isso que pastores gostam tanto de feriado, aleluia, porque nós já começamos no feriado, é bíblico. Adão, hoje eu tirei o dia só para estar com você, só para desfrutar de você. Preste atenção. Por que que Deus cria Adão depois de criar todas as coisas? Porque Ele não precisava de Adão para terminar a sua obra. Quando Deus cria o homem, o jardim estava pronto. Quando Deus cria o homem, tudo já estava preparado. O homem não precisa ajudar Deus naquilo que Ele fez. Por isso que a vida cristã começa com essa palavra: senta, descansa. Você não tem que viver a vida cristã para produzir a sua justiça. Você apenas age como justo, porque você já é justo em Cristo. Você não tem que viver a vida cristã para se esforçar para um dia ser santo. Você já é santo, essa é a sua posição. Então viva como santo, porque essa é a sua realidade. A vida cristã começa com essa palavra: senta. Deuteronômio capítulo 6, no verso 10, se puder projetar, a Bíblia fala que Deus então, Ele tira o seu povo do Egito, leva o seu povo para uma terra que emana leite e mel, e o verso 10 diz, leia comigo bem forte para tremer esse prédio todos juntos, vamos ler, diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes. O povo herdou uma terra pronta. O povo recebeu uma terra preparada. Você recebe uma vida cristã que já está pronta. É por isso que nós vivemos pela fé. Amém, meus irmãos? Mas muitos estão ainda tentando serem salvos. Você não tem que conquistar a sua salvação. Você tem que fazer aquilo que Deus disse para o homem no jardim: guarda e cultiva. Você é salvo, vive como salvo, e você deve guardar e cultivar. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Alguns estão tentando ser santos. Você não se torna santo, você já é santo, você se santifica, porque você já foi separado para Deus, para o uso exclusivo de Deus. Amém, meus irmãos? A batalha espiritual, por exemplo, tantos crentes que ainda estão tentando vencer o diabo, tantos crentes que ainda estão tentando derrotar o diabo. Eu costumo dizer que com Deus não há batalha espiritual, há massacre espiritual. Você não vencerá o diabo, porque Cristo já venceu o diabo na cruz. Então, senta e descansa na obra de Cristo. No máximo, nós dizemos o seguinte: eu vou pisar na cabeça do diabo, para mostrar para ele quem que é o vencedor. Você não começa para tentar vencer, você já começa na posição de vencedor, porque a obra de Cristo já foi feita na cruz. Por que que alguns irmãos não são curados, não desfrutam de cura? Porque estão tentando ainda serem curados, estão esperando que um dia serão curados. Ainda não entenderam que quando você foi colocado em Cristo, você passou a fazer parte do corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não há doença, em Cristo não há enfermidade. Você já é curado, filho, porque Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Não é uma promessa, é um fato. Mas pastor, ainda estou vendo sintoma no meu corpo. Preste atenção. A vida cristã é uma vida que vivemos pela fé. É uma convicção de uma verdade. E a verdade não é o que você vê. A verdade é o que a palavra diz ao seu respeito. Tudo aquilo que é obra da cruz se torna real
E você entra no desfrute, na experiência, na medida que você anda em fé. Só que o diabo sempre quer te levar para o mundo das sensações, para aquilo que você pode ver, para aquilo que você pode pegar, para aquilo que você pode sentir, para o cheiro, para o tato. Não viva nessa dimensão, porque nessa dimensão você será derrotado. Permaneça na dimensão da fé. Fique na dimensão da fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus, fé naquilo que Deus diz, fé na sua promessa. A palavra de Deus é sólida, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é confiável. Ande sobre a palavra de Deus. É como Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, quando ele afirma: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Quantos são abençoados aqui? Perguntar mais uma vez, quantos são abençoados aqui? Você não será abençoado, diz Paulo, você já é abençoado. Com o quê? Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Essa é a sua posição. É interessante que, se você perceber, o livro de Hebreus, por exemplo, fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. No Antigo Testamento, os sacerdotes faziam sacrifícios diariamente pelos pecados. Mas uma vez por ano, você sabe, ele oferecia o sacrifício pelo pecado de toda a nação. E no tabernáculo onde isso acontecia, tinham muitos móveis ali. Tinha o altar do holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, tinha a mesa dos pães. Mas olha a revelação revelada, as revelitudes profundas, profundezas aprofundadas. Tinha uma mesa dos pães, mas ao redor da mesa dos pães não tinha um móvel. Qual que era o móvel que não tinha ali? Não tinha cadeiras. Tinham muitos móveis, mas não tinham cadeiras. Por que que não tinha cadeira? Porque o sacerdote nunca podia sentar. Por que que o sacerdote não podia sentar? Porque na antiga aliança o seu trabalho nunca terminava diante de Deus. A obra dele era uma obra que nunca acabava. A obra dele na antiga aliança era uma obra que nunca chegava no final. Porque o sangue de animais, nós sabemos, não tinha o poder para remover o pecado, somente para cobrir o pecado. Então ele não podia descansar, ele tinha que continuar trabalhando, fazendo o seu trabalho. Não havia descanso para o sacerdote na antiga aliança, porque a obra dele nunca acabava. No entanto, Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o que o autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, no verso 12? Leia comigo com voz de profeta, voz de trombeta, bem forte. Diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre. Não, você não está aqui comigo não. Quem está aqui, meus irmãos? Já foram almoçar? Vamos ler comigo, diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Jesus está assentado à direita de Deus. Por quê? Porque ele terminou, porque ele concluiu. Uma vez que ele terminou, ele pode sentar. Não tem mais nada para ser feito, não há nada para ser acrescentado, porque a obra de Cristo na cruz é uma obra suficiente. Seu sacrifício é suficiente. E como o seu sacrifício é eterno, o seu sangue é eterno, a sua vida é eterna, a sua obra é eterna, nos alcança hoje também. Cristo está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. E o ato dele assentar é a certeza que a obra de Cristo foi aceita por Deus. Só que Cristo é o nosso representante. E eu amo esse princípio. Por quê? Porque nós estávamos em Adão. Adão era o cabeça de uma raça. E tudo aquilo que dizia respeito a Adão, dizia respeito a nós. Sua miséria, seu pecado, suas doenças, sua culpa, sua condenação. Mas Deus tirou você de Adão e colocou em quem? Em Cristo. De tal maneira que Cristo hoje é o cabeça de uma nova raça. Aquele que é o primeiro de uma nova espécie, de uma nova sociedade que Deus está formando na terra, com uma nova vida, uma nova natureza. E tudo aquilo que
diz respeito a Cristo, diz respeito a você também. Você está nele, colocado nele, revestido dele. Você está em Cristo e os céus estão abertos sobre Cristo. Por isso os céus estão abertos sobre você também. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Os céus estão abertos sobre Cristo. Por isso os céus estão abertos sobre o seu ministério. Aleluia, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, suas finanças. Cristo é abençoado, você é abençoado, porque você está nele. Aleluia. Você sabe que eu amo a palavra de Deus. E não tem privilégio maior do que estudar, meditar e se aprofundar nessa palavra, porque é uma verdade inesgotável. Esses dias eu estava meditando em algo, não sei se você já parou para pensar nisso. Mas eu estava pensando assim, por que que na hora que Deus estabelece o sumo sacerdote ali na antiga aliança, ele escolhe Arão e não estabelece Moisés? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Mas eu não tive resposta a princípio para essa pergunta, porque eu imaginava que Moisés, que era o grande homem de Deus, o líder que Deus levantou para operar os sinais, foi Moisés que teve a revelação de Deus, foi Moisés que foi usado para libertar o povo então daquele período no Egito, mas na hora de escolher o sacerdote, quem que é escolhido? Arão. Alguém já se perguntou isso ou só eu? Ok, não estou sozinho. Até que eu tive a revelação revelada das revelitudes profundas. Por quê? Porque qual que era a função do sacerdote, pastor Samuel? É ser um representante. O sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. Por isso o sacerdote precisava ser capaz de se identificar com o povo. Moisés não poderia fazer isso. Somente Arão. Por que Moisés não? Porque Moisés foi criado como filho de rei dentro do palácio. Arão não. Arão foi criado como escravo no Egito. Moisés não sabia o que era ser açoitado como escravo no Egito. Arão sabia o que era sofrer os açoites. Moisés não sabia o que o povo passou e sofreu no período como escravos no Egito, mas Arão sim. Por isso Adão poderia se identificar com o povo e se tornar o representante. Cristo é o nosso representante, porque Ele se identificou completamente conosco, e hoje Ele pode ser o nosso sumo sacerdote e nos representar diante de Deus. Nenhum de nós aqui poderá chegar diante de Deus acusando Ele. É fácil ser Deus, sentar nesse trono, vir me julgar, me condenar. Você não sabe o que é ser homem. Você não sabe o que é viver no ministério, você não sabe o que é ser tentado como homem, você não sabe o que é ter os seus olhos pulando com vontade de pecar como homem. Por que que nenhum de nós poderá acusar Deus dessa forma? Porque Ele sabe o que é ser homem. E porque Ele se identificou conosco, Ele pode ser o nosso representante. E aí em Apocalipse a palavra diz que o Cordeiro nos apacentará. Não é o grande pastor que apacentará você, não é o poderoso supremo pastor que te apacentará, mas Apocalipse diz que quem apacentará você é um cordeiro, porque só um cordeiro sabe o que é ser cordeiro. Um pastor não sabe o que é viver a vida de uma ovelha. Um pastor não sabe o que é ter carrapichos como uma ovelha. O pastor não sabe o que é ser tosqueado como uma ovelha, mas um cordeiro sabe o que é ser outro cordeiro. Um cordeiro apacentará você, porque ele se identificou com você. Ele é o seu representante. Isso não traz paz no seu coração? Isso não traz paz no seu ministério? Você apenas tem que desfrutar daquilo que Cristo fez, porque não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Aplica isso no seu ministério. Eu lembro de uma líder de célula que chegou, no meio da célula, manifestou um demônio, 30 pessoas em cima dela, da pessoa possessa. Crentes ficam animados nessa hora, aleluia, viva a célula. Cada um mandando o demônio fazer uma coisa diferente. Acho que o demônio devia ser metodista, falou, faça um concílio, decida aí o que eu devo fazer. Até que a líder de célula chegou, assumiu a posição e disse, deixa comigo que eu sei lidar com esse demônio. Ele vai sentir hoje o peso de 8 anos de santidade na cabeça dele.
E ela aproximou do demônio, mandou o demônio sair, colocou a mão poderosa dela na cabeça dele. O que aconteceu com o demônio? Saiu. Quem fica em crise? Eu fico em crise. Como que o demônio saiu? Se ela foi confiando na justiça dela, se ela foi confiando na santidade dela, se ela foi confiando na autoridade dela. Aí o Espírito Santo me falou, da mesma forma como sai de lugares que você não entende por que sai lá também. Quem pegou, pegou. Porque o diabo quer que ela continue pensando que a mão dela é alguma mão poderosa, que a mão dela é alguma coisa. Aí você vai confiando na justiça de Cristo, na santidade de Cristo, você fala, sai demônio, o que ele te diz? Não vou sair. Aí você fala de novo, sai demônio, ele vira para você, não vou sair. E gera dúvida em você. O que você pensa? Você sai dali, não sei se você já viu essa cena, vai para algum lugar e pensa, é verdade, não tem como sair. Essa semana eu disse que ia fazer um jejum, comi um pedaço de linguiça escondido, ele está lá, não vai sair. Por que você pensa assim? Porque você pensa que tem alguma coisa a ver com você, mas não tem nada a ver com você. Tem a ver com aquilo que você está revestido. E você está revestido de Cristo. Quando o diabo olha para você, ele vê Cristo em você. Amém, meus irmãos? E é por isso que o Pai está sorrindo para você, porque você foi colocado em Cristo. O Pai está feliz com Cristo e o Pai está sorrindo para você. Amém, meus irmãos? Diga aleluia. Qual que é a segunda palavra? Vou correr desesperadamente. Qual que é a segunda palavra do livro de Efésios? Anda. Primeira palavra, senta. A segunda palavra, anda. Porque você está sentado, você pode então cumprir a segunda ordem. Qual que é a segunda ordem? Anda. Efésios capítulo 4, no verso 1. O que Paulo diz? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O sentar-se é a base para andar. Porque eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais, eu posso andar à altura daquilo que eu sou em Cristo. Ele me chamou para Ele, me separou para Ele, faço parte da família dEle, tenho a natureza dEle, sou parte da nobreza. E aquele que faz parte da nobreza tem comportamento de nobre, diferente dos demais. E aí Paulo diz, ande como príncipe, ande como rei, ande como filho da realeza, ande como aquele que tem a natureza do rei dentro de você. O andar que nós temos hoje na vida cristã também é em função daquilo que já foi feito por Cristo na cruz. Nós não andamos hoje de acordo com a lei, não é simplesmente uma ordem que nós cumprimos, mas nós andamos porque essa é a nossa posição em Cristo. Na nova aliança as coisas não são feitas para tentarmos conquistar o amor ou a bênção de Deus, mas nós andamos porque sabemos que já somos amados e que o amor de Deus já nos alcançou. Amém, meus irmãos? Isso você precisa aplicar em todas as áreas, porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, 2 Coríntios, verso 16, assim nós, daqui por diante, o que ele diz? A ninguém conhecemos segundo a carne. Diga comigo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Erga a sua voz, diga, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quem que você não deve conhecer segundo a carne? Primeiro Paulo diz, o próprio Cristo. Não conheça um Cristo histórico, natural, mas tenha a revelação de Cristo, do caráter de Cristo. Mas ele também diz, a ninguém conhecemos segundo a carne, você também está incluído nisso. Ou seja, não se conheça segundo a carne, não se veja segundo a carne. O que é se conhecer segundo a carne? É se ver por uma ótica natural, é se ver por uma ótica humana. Se você se conhece segundo a carne, qual que é o resultado disso? Isso vai produzir em você desânimo, prostração, incredulidade, porque você não vai enxergar em você aquilo que você gostaria de encontrar. Então Paulo diz, não se veja segundo a carne. Se você não deve se ver segundo a carne, você deve se ver como? Pelo Espírito.
E uma vez que nós somos pastores, Paulo está nos exortando a ninguém conheça segundo a carne, ou seja, não enxergue o seu rebanho segundo a carne. Não enxergue as suas ovelhas por uma ótica natural, porque isso vai produzir em você preocupação, ansiedade, desânimo, prostração, incredulidade, porque você nunca vai conseguir enxergar neles aquilo que você gostaria de enxergar. Você deve enxergá-los segundo o Espírito, enxergá-los como Deus enxerga, e falar a respeito deles como Deus fala. Quem está aqui comigo, meus irmãos? É o que Paulo praticava no Novo Testamento. Eu amo a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, porque para mim é um consolo. Quando eu estou em crise com a minha igreja local, eu vou estudar essa carta, porque se tinha uma igreja problemática no Novo Testamento, qual que era? Era essa. Se ela existisse hoje, sem dúvida seria a igreja mais falada nas redes sociais. Tudo quanto é tipo de problema, de confusão tinha naquela igreja. Os irmãos se embriagavam com vinho no culto da ceia, um jovem mantinha relação sexual com a mulher do pai dele, era uma confusão nos dons espirituais, usavam os dons para se mostrarem espirituais, tinha uma necessidade carnal de se mostrarem espirituais. Eles queriam se batizar por outros que já haviam morrido, alguns não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, gostavam de comer uma comida de despacho de macumba, tinham problemas entre eles, resolviam nos tribunais seculares, era um povo dividido. Paulo chama eles de carnais. Imagina, você está muito bem com a sua igreja. Porque se eu fosse Paulo, olhando pelos olhos naturais, como que você escreveria essa carta? Como que você começaria a carta? Eu nem sei se eu posso chamar vocês de igreja. Mas Paulo começa a carta dizendo o quê? Eu dou graças a Deus por vocês. Por quê, Paulo? Porque o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. Eu sei que vocês ficaram embriagados com o vinho no domingo passado, mas não falta nenhum dom espiritual entre vocês. Vocês são um povo enriquecido em tudo, são cheios de sabedoria, cheios de conhecimento. Por que Paulo falava dessa forma com aqueles irmãos? Porque Paulo não enxergava aquela igreja segundo a carne, mas enxergava pela ótica do Espírito, como Deus vê uma igreja santa, pura, glorificada. Amém? Aí alguém vai dizer para mim, então não tem mais exortação no Novo Testamento. Já que nós estamos na graça, nós não devemos exortar mais ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas acredite em mim, há uma exortação segundo a carne e há uma exortação segundo o Espírito. Qual que é a exortação segundo a carne? É quando alguém está mentindo, e você é pastor, você percebe isso, e você vai exortar aquela pessoa a mudar de vida, mas você exorta ela segundo a carne. O que você faz? Você é mentiroso. Para de mentir. Você é um mau caráter. Olha o que você está falando. Você não está falando a verdade, porque você é mentiroso. Muda de vida, safado. Essa é a exortação segundo a carne. Mas qual que é a exortação segundo o Espírito? Você está falando a mentira, mas você é filho de Deus. Filhos de Deus não falam mentiras. Filhos de Deus só falam a verdade. Haja de acordo com a sua natureza, porque o que você disse não combina com aquilo que você é. Então fale a verdade, porque você é um filho que tem a natureza da verdade. Você percebe a diferença? Sim ou não? Quando você exorta segundo a carne, você coloca em dúvida quem aquela pessoa é em Cristo. Você coloca em dúvida a sua identidade, a sua natureza, mas exortar segundo o Espírito, você reafirma quem ela é em Cristo. Você tem a natureza de Deus em você, você é filho de Deus, então ande de acordo com aquilo que você é. E se você olhar então para as exortações de Paulo no Novo Testamento, todas elas seguiam essa mesma direção. Olha o que Paulo diz em Efésios no capítulo 4, no verso 25. Projete aqui, por gentileza. Paulo diz, por isso, deixe a mentira e fale a verdade, a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo não simplesmente estabelece uma lei dizendo, não minta, não mentirás. Não, ele mostra uma lógica bíblica.
Porque a Bíblia não nos emburrece. O que Paulo diz? Não fale a mentira, porque você é membro do seu irmão. Vocês fazem parte de um mesmo corpo. Vocês fazem parte de uma mesma família. Então fale a verdade, porque quando você não fala a verdade, o relacionamento é quebrado, porque não há relacionamento sem confiança, porque você é um com seu irmão. Fale apenas a verdade. Quem está percebendo a diferença? Olha o verso 26, o que Paulo diz? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por que nós não devemos ficar irados, Paulo? Ele diz, porque quando você fica irado, você dá lugar ao diabo na sua vida. Não dê lugar ao diabo, por isso não fique irado. O verso 30 ele continua, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo, você foi selado, você foi marcado, você tem a marca da promessa. Aquele que prometeu deixou uma marca em você, um selo em você, dizendo, quando eu voltar, eu vou te glorificar. Você vai ganhar um novo corpo glorificado, e o sinal disso é que eu deixei a minha marca em você, a pessoa do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perceba, Paulo está nos ensinando a sempre olharmos para as coisas pela ótica de Cristo. Ou seja, Paulo ensinando os irmãos a praticar o perdão, ele diz, não fiquem por aí procurando culpado para as coisas, não fiquem por aí tentando condenar os irmãos, exorte-os de acordo com o Novo Testamento. O que Paulo diz? Perdoe, perdoe porque você já foi perdoado em Cristo. Você foi perdoado generosamente, você foi perdoado abundantemente, você foi perdoado graciosamente, você tinha uma dívida enorme, você foi perdoado, perdoa essa dívidazinha que o irmão tem com você. Sendo tão perdoado, como que você deixará de perdoar o seu irmão? Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quantos são filhos de Deus aqui? Mas nós sabemos que essa não é uma ilustração bonita. Aquele que sabe que é filho de Deus, e aquele que sabe que é amado pelo Pai, um filho que sabe que é amado pelo seu pai, ele vai querer imitar o comportamento do seu pai. O filho que tem revelação do amor do pai, ele se pergunta, o que o meu pai me falaria nessa hora? Como que o meu pai iria agir nessa hora? Como que o meu pai iria proceder nesse momento? Como que o meu pai se comportaria aqui? Porque eu quero imitar o meu pai. Então Paulo diz, vocês são filhos amados, andem como o pai de vocês, porque vocês são amados pelo pai. Amém, meus irmãos? Então Paulo continua exortando assim. Porque Paulo quando pregava, Paulo quando ministrava, Paulo quando ele exortava, ele transmitia graça. Só que nós pensamos que quanto mais nós pregamos, exortando os irmãos, segundo a carne, nós só produzimos condenação. E acredite em mim, condenação não muda a vida de ninguém. Mas quando você transmite graça com as suas palavras, o que é transmitir graça? É pregar e falar aquilo que a pessoa não merece ouvir de você. Mas você está reafirmando quem ela é em Cristo, e não colocando em dúvida a posição e a identidade dela em Cristo. Efésios capítulo 5, verso 18, eu amo esse texto porque deixa tão claro isso que eu estou compartilhando. Paulo diz assim, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas o que ele diz em seguida? Enchei-vos do Espírito. Paulo poderia simplesmente chegar e dizer, não se embriaguem com o vinho, não bebam, não fiquem embriagados, mas Paulo ele apresenta algo maior, melhor, superior. Ele diz, não se embriague com o vinho, mas se embriague com o Espírito Santo.
Porque aquele que está embriagado com o vinho é controlado pelo vinho, é dominado pelo vinho, é influenciado pelo vinho, é controlado pelo vinho, mas aquele que está embriagado pelo Espírito Santo é controlado pelo Espírito, é governado pelo Espírito, é influenciado pelo Espírito, é controlado pelo Espírito. Então se embriague com o Espírito. É como ensinar uma criança que está com uma faca perigosíssima na sua mão. Como que você pode tirar a faca da mão de uma criança? Você pode agir como um legalista e ter uma postura da lei. Qual que é a postura da lei? Me devolve essa faca, porque quando eu pegar você, eu vou te bater. O que a criança faz? Sai correndo com a faca. Será que isso seria o melhor? Porque se ela correr segurando essa faca perigosa nas mãos, ela corre o risco de cair e de se machucar. É isso que você quer? Ou você pode ter uma postura liberal, que muitos pastores também adotam. Deixa ele brincar com essa faca à vontade. Uma hora vai enjoar de brincar com a faca, vai cansar dela e naturalmente ele vai largar a faca e esquece da faca. Mas mesmo assim, você vai correr o risco dela se machucar com a faca enquanto está brincando com ela. Qual que é a postura que nós podemos assumir? Tem uma forma que Paulo nos ensina aqui. A maneira como Paulo nos ensina, ele quer que você entregue algo, mas ele está sempre apresentando algo maior e melhor. Você pode fazer isso com uma criança. Como fazer isso? Me dá essa faca, que eu te entrego um chocolate. Vamos fazer a troca? O que você acha que é mais gostoso? Você me dá essa faca, que pode machucar você, e eu vou te entregar esse chocolate poderoso. Aleluia. Mais uma vez falando de comida. Preste atenção. Isso salvaria uma criança, sim ou não? O que Paulo está nos ensinando aqui? Ele diz, pare de brincar de adulterar, porque brincar de adulterar não é legal. Me entregue esse adultério, que eu vou te entregar o chocolate celestial. Não fique embriagado com o vinho, porque se embriagar com o vinho não é bom. Me entrega essa bebida, que eu te dou algo maior, melhor, superior. Você vai se embriagar agora com o meu Espírito Santo, filho. No Novo Testamento, a palavra sempre está nos apresentando algo maior, melhor, superior. Deus tem sempre algo mais gostoso para te dar. O que é? Cristo. Cristo é o nosso suprimento. Cristo é tudo que nós precisamos. Então Paulo sempre está nos exortando, toma Cristo, pegue Cristo, receba de Cristo, beba de Cristo, coma de Cristo, se encha de Cristo, desfrute de Cristo, porque Cristo é a sua paz, Cristo é a sua alegria, Cristo é a sua realização, Cristo é a sua satisfação, Cristo é a sua embriaguez, Cristo é tudo que você precisa. Então esse é o andar da nova aliança. Efésios no capítulo 5, no verso 22, Paulo continua exortando as mulheres, dizendo que, aleluia, as mulheres sejam submissas. Cadê as irmãs dando um aleluia? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, mas ele diz o que em seguida? Como ao Senhor. Preste atenção, Paulo está sempre apontando para quem? Para Cristo. Por quê? Porque, mulher, nenhum homem é digno da sua submissão. Nenhum homem é digno da submissão de uma mulher, porque ele é limitado, tem deficiências, tem defeitos, vai decepcionar você. Mas Paulo está dizendo, quando você se submete ao seu marido, você está submetendo, na verdade, ao Senhor. Estou lembrando de uma história aqui, uma irmã que chegou para mim, dizendo, pastor, meu marido tem me impedido de servir a Deus, ele é ímpio, incrédulo, me impede de liderar a célula, estou querendo largar tudo, parar de ministrar, não aguento mais, toda vez que eu começo a me arrumar para o culto, ele começa a perturbar minha cabeça, e eu disse assim para ela, minha irmã, está te faltando sabedoria. Expliquei para ela, a maioria dos nossos problemas é por falta de sabedoria. Tem algo que você deveria saber que você não sabe, por isso você não está tendo sabedoria, mas eu vou te contar. Siga o conselho do seu pastor. Ela não esperava, mas eu disse assim para ela, toda vez que você voltar de um culto, faça sexo com seu marido.
Ah, como assim, pastor? Não faça o melhor sexo que você puder fazer com ele. E quando ele questionar, responde para ele: não sei o que acontece comigo, toda vez que eu volto do culto, eu volto com uma vontade louca de fazer sexo. O que aconteceu? O problema é que nós somos uma igreja em célula, só tem culto domingo. O que ele diz para ela? Só tem culto domingo na sua igreja, tem que ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E quando ela pensa em faltar culto, o que ele diz? Nessa casa ninguém falta culto mais, você vai para o culto. Qual que é o nome disso? Sabedoria. Quem sentiu paz aqui? Aleluia. Deus é bom. Então, na verdade, a mulher se sujeita ao Senhor. Ela se submete ao Senhor. Então pare de falar na cabeça do seu marido. Fala para quem? Para o chefe dele, para o cabeça dele. Porque o cabeça vai mudar o seu marido. Se sujeite ao Senhor, se submeta ao Senhor. Paulo está sempre apontando para Cristo. Ah, mas e os homens, pastor? Como que Paulo exorta? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, se entregando para ela. Mais uma vez ele está apontando para quem? Para Cristo. Ou seja, quanto mais o marido medita no amor de Cristo pela igreja, mais amor ele vai entregar para sua esposa. Ele está dizendo: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque quanto mais você sabe que você é amado, mais você vai amar. Porque o amor na antiga aliança é uma ordem, mas o amor na nova aliança é uma resposta. Você ama porque sabe que é amado. Quanto mais você tem revelação desse amor, quanto mais você medita nesse amor, mais amor em resposta você vai entregar. Então Paulo está sempre apontando para quem? Para Cristo. Então tire os olhos de si mesmo e coloque os seus olhos em quem? Em Cristo. Porque quanto mais para Cristo você olhar, mais simples você será. E por último, para concluir, no capítulo 6, na última parte, a terceira palavra, Paulo diz: permanece. Efésios, no capítulo 6, no verso 13, se puderem me ajudar aqui, por favor, no louvor. Paulo diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Qual que é a exortação de Paulo para mim e para você? Permanece. Qual que é a primeira palavra? Senta. A segunda palavra, anda. E a terceira palavra, permanece. Por que você deve permanecer, meu irmão? Porque você será resistido. E eu tenho aprendido que uma das principais estratégias na batalha espiritual é se fazer de surdo muitas vezes. É permanecer, apesar das resistências e dos ataques do maligno. Eu sei que muitos aqui, eu percebo isso de forma clara no meu espírito, estão percebendo resistências no seu ministério. Tem momentos que é difícil para você pregar, em outros momentos não foi assim. Você abria a boca para pregar e facilmente as coisas fluíam e aconteciam no seu ministério. E hoje parece que você prega as mesmas coisas, da mesma forma, mas você percebe uma resistência que você não sentia antes. Eu sei que tem momentos que para você é difícil orar. Você ora como sempre orou, faz as mesmas coisas que você sempre fez, mas você tem percebido uma resistência. Mas a palavra de Paulo para mim e para você nessa manhã, qual que é a palavra? Permanece. Permanece porque tem uma hora que o seu inimigo ele vai ceder. Permanece porque tem uma hora que o seu inimigo ele não vai aguentar. E você vai permanecer firme. Paulo diz no verso 14, estáis pois firmes, cingindo-vos com o que, meus irmãos? Com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Verso 15, leia comigo. Calçai os pés
com a preparação do Evangelho da Paz. Verso 16, eu quero te ouvir. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nessa armadura, só tem uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. Você vencerá e resistirá ao seu inimigo, da mesma forma como Cristo resistiu, com a palavra de Deus na sua boca. Porque a palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder que a palavra de Deus na boca dele. Por que só tem uma arma de ataque? E todas as armas são armas de defesa. Porque Cristo é aquele que atacou o diabo. Cristo é aquele que desceu ao inferno. Cristo é aquele que tomou as chaves. Cristo é aquele que proclamou a vitória. Cristo é aquele que tomou de volta o território e conquistou todas as coisas de volta para Deus. E agora você está em Cristo. E a sua posição hoje é uma posição de permanecer. Porque a verdadeira batalha espiritual é permanecer na posição de vitória. Porque Cristo já conquistou todas as coisas para nós. Amém, meus irmãos? Então desfrute disso. Permaneça em Cristo. Resista contra as resistências. Como eu disse, eu sei que tem momentos que você tem percebido que tem sido difícil aconselhar, discipular, conduzir uma reunião de líderes, pregar como você sempre fez, porque paralelo ao mover de Deus sempre há o mover das trevas, mas a nossa posição é uma posição de permanecer, de resistir contra as resistências e permanecer. Eu quero orar por você, que tem percebido resistências espirituais no seu ministério, na sua liderança. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Senta, anda e permanece. Porque Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Nós estamos sentados com Cristo em lugares celestiais. Obrigado, Senhor. E porque nós estamos sentados, nós andamos. Porque o nosso andar é com base no nosso sentar. Você anda como santo porque você é santo. Você anda como justo porque sabe que é justo. Mas se você sentar e se você andar, você será resistido. Mas quando você for resistido pelo seu adversário, o que você deve fazer? Permanecer. Coloque a sua mão no ombro do irmão que está do seu lado. Gostaria que você orasse por ele nessa hora. Nós vamos resistir contra toda resistência e contra todo ataque espiritual. Você não tem percebido talvez esse mover de frutificação, de multiplicação que você já viu em outros tempos na sua igreja, no seu ministério, de líderes sendo tocados, incendiados, ministrados, porque o diabo tem resistido você, mas permanece, porque Cristo venceu, nós vencemos também, porque Cristo já consumou a sua obra na cruz, nós permanecemos descansando nele. Então, em nome de Jesus, resistimos contra toda resistência, contra toda afronta do maligno, contra todo ataque das trevas. Resistimos agora em nome de Jesus, porque em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, abra sua boca, fale com autoridade. Ore com fervor, resista contra as resistências, quando há todo ataque, afronta das trevas, toda palavra de incredulidade na sua mente, toda seta,
toda sugestão do maligno, quebramos agora em nome de Jesus, anulamos agora em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Resistimos contra as resistências, em nome de Jesus. Isso. Olhe para mim, olhe para mim por gentileza, faça assim com o seu dedo, isso, aponta para o chão agora, e você vai falar com autoridade, amém? Diga: eu fui revestido com autoridade. Diga: eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Diga: eu estou revestido com Cristo. Diga: a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre mim, a mesma graça, o mesmo poder, o mesmo Espírito, a mesma autoridade. Aponta para o chão agora e começa a resistir o inferno, dizendo: sai da minha casa, do meu ministério, da minha saúde, das minhas finanças. Faça a guerra agora, em nome de Jesus. Abra sua boca, libere a palavra, exerça a autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga isso. Na nossa igreja local, nós temos um costume, uma tradição. Se puder aumentar só um pouquinho o meu retorno, por gentileza. Nós temos um costume, uma tradição que eu considero muito boa. Frequentemente nos nossos cultos nós lavamos os pés uns dos outros, mas não fazemos assim como de forma física, literal, com água literalmente. Mas domingo após domingo temos o costume de lavar os pés uns dos outros com a água da palavra. Frequentemente na vida do ministério nós percebemos que os nossos pés ficam sujos, empoeirados. Isso torna às vezes o nosso caminhar mais difícil, mais pesado. E uma reunião como essa, um ambiente maravilhoso como esse, de graça de Deus fluindo entre nós, nós estamos aqui para que os nossos pés sejam lavados. Eu queria te encorajar a fazer isso nessa hora. Se você é casado, você poderia fazer isso com a sua esposa, mas se você não está aqui com o seu cônjuge, homens com homens, mulheres com mulheres, se pudermos formar duplas e você ficar de frente para essa pessoa. Mas olha só, você não vai orar por ela agora, porque quando nós oramos, como nós sabemos, nós falamos com o Pai. Você vai falar com o seu irmão, lavando os pés dele com a água da palavra. Como que nós fazemos isso? Ministrando, profetizando, falando quem ele é em Cristo, o que ele pode em Cristo, o que ele possui em Cristo, a herança dele em Cristo. Fala a respeito do ministério dele, fala a respeito do ministério dela, fala a respeito daquilo que ele possui, daquilo que ela possui em Cristo. Enquanto um está tendo seus pés lavados pela água da palavra, depois, logo em seguida, você vai lavar então os pés dessa pessoa, e nós vamos lavar os pés uns dos outros nessa hora. Você poderia fazer isso agora? Amém? Fique de frente para essa pessoa, por gentileza, e lave os pés. Mas fale com autoridade, fale com fervor, profetiza na vida dela.
ministre, libere palavras, transmita a graça, transmita favor, transmita a vida, unção, fale quem ela é, fale o que ela possui, fale a posição dela em Cristo. Não ore por ela nesse momento, mas libere a palavra e permita que os seus pés sejam lavados pela água da palavra de Deus, em nome de Jesus. Olhe bem nos olhos dela e libere a palavra, libere a palavra. Diga: você vai florescer, você vai frutificar, todas as suas necessidades já são supridas em Cristo. O Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, com saúde, com longevidade. Você tem autoridade para destruir as obras do diabo. Aonde você colocar as mãos, vai florescer. Você será bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não te faltará nada, porque aquele que plantou você é o mesmo que cultiva e guarda você, e Ele te plantou junto a ribeiros de águas. Você será bem sucedido, porque você é um homem que teme ao Senhor. Aleluia. Seus filhos são como o rebento da oliveira, sua esposa é como videira frutífera no interior da sua casa, e não te faltará nada. Libere a palavra, ministre a palavra, declare com fé, com autoridade. Lave os pés, lave os pés, lave os pés. Fale a palavra da graça, reafirme quem Ele é em Cristo, a posição, a herança em Cristo Jesus, em nome de Jesus.